O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Antes de mais nada, remédio para os judeus daquela época era um remédio muito interessante, eles só tomavam ervas. Eles não tomavam nenhum outro tipo de medicamento que não fosse ervas e principalmente na época, os remédios, eles tinham muito temor dos remédios que eram dados, porque os remédios eram feitos com remédios de mandingas, cânticos espirituais com outros deuses dedicados a Baal. Então, eles tinham um temor horrível, principalmente quando eles passavam e eram aprisionados e ficavam na influência de outros povos, eles ficavam apavorados em ir a médico. Judeu e medicina fora da visão deles era quase que impossível, praticável, porque mesmo eles estando em cativeiro, os sacerdotes, os líderes colocavam para o povo para que continuassem seguindo as tradições. A tradição, então, era ervas, oração e cântico. Então, a visão de remédio para eles era uma visão diferenciada para os outros povos, que tomavam remédios também feitos por sacerdotes, mas que vinham com cânticos e diversos outros segmentos. O judeu, não. O judeu, ele preferia seguir aquilo que os sacerdotes ou líderes religiosos ou alguns líderes faziam com que eles tomassem. Então, o autor, ele escreve, como já disse para vocês, o livro de Provérbios, ele é escrito para o povo judeu praticante. Tem como alvo o povo judeu. Ele fala da maldade do povo judeu, da falta de insensatez do povo judeu, e agora ele está falando do coração alegre do povo judeu, do povo que serve a Deus. O coração, nós já sabemos que ele tem duas vertentes. O coração é cardia, que são o centro das escolhas e dos sentimentos. Então, o centro das escolhas e dos sentimentos, quando está em alegria, isso vai ser benefício, é o excelente remédio. Quando você tem o centro das escolhas e os seus sentimentos e alegres, felizes, buscando alegria, que é para eles a alegria deles, do coração, é estar obedecendo a Deus. O coração alegre, ou o coração que obedece a Deus, é o grande remédio. O coração que as escolhas que estão em Deus é o grande remédio. O tempo todo isso é colocado, a grande medicina é um coração, é o centro das escolhas está em Deus. Esse é o grande remédio. E aí ele coloca na parte seguinte que o espírito abatido faz secar os ossos. O espírito, em E minúsculo, significa comportamento. Um comportamento abatido faz secar os ossos. Quando nós temos um comportamento abatido, seca a alma, seca os ossos, a pessoa fica seca, ela fica amargurada. E a secura da alma é a causa de muitas enfermidades mentais, de muitas situações que nos levam a uma amargura de vida. Ele está falando do povo de Deus. Então, o seu espírito, ele pode, nesse momento, estar abatido, seu comportamento abatido por todos os sentimentos que te cercam, eles vão te secar. Você pode ficar uma pessoa seca por todas as experiências que você tem vivido na sua vida. E as experiências que a vida tem nos proporcionado agora são experiências duríssimas, as piores possíveis. Nós passamos por lutas o tempo todo, são circunstâncias o tempo todo que nos levam a estarmos abatidos de espírito, a estarmos enfraquecidos de espírito, a estarmos cambaleando de espírito, a não buscarmos a alegria nos nossos sentimentos e na nossa escolha, sabendo que essa alegria ela precisa estar pautada em Deus, de fato, porque se não tiver pautada em Deus, as escolhas e os sentimentos serão os piores do mundo, e aí vai fazer com que o comportamento ele fique decaído. Hoje em dia, tenho falado isso diversas vezes, eu estou deprimido, eu tenho depressão, e eu digo, você não tem depressão. A depressão ela é um estado tão profundo que a pessoa não tem forças literais para sair da cama, ela não consegue sair da cama e ela precisa de medicamento. Hoje, o que tem experimentado é o estado de abatimento. Então, o coração alegre, o rosto vai estar alegre, o coração entristecido, o rosto vai estar entristecido. Olha o seu rosto, olha o brilho que há ou que não há no seu rosto. Talvez todas as pressões que você tem passado, financeiras, emocionais, de casamento, as lutas que você tem passado, tenha te abatido de tal forma que já se instalou em você um grau de tristeza, já se instalou em você
um grau de abatimento terrível e que a sua fala, que o seu comportamento, que o seu jeito, que a sua forma de viver, ela já é abatida, já é formoseado o seu rosto por esse abatimento e a sua alma está seca, seus ossos estão secos. E aí, esse homem, ele perde a visão, ele perde o desejo, ele perde a graça, ele perde a força, ele perde o ânimo, o desejo de ir adiante, de tão abatido. Gente, a palavra abatido significa destroçado, derrotado. Abatido na guerra, que quem avião foi abatido, ele caiu. É essa expressão que está em hebraico, destroçado, caiu. Lógico que a pancada vem, lógico que, nossa, muitas pancadas nós sofremos, muitas lutas. Nós precisamos buscar imediatamente a força em Deus, a visão em Deus, que o Senhor está no controle, Ele é o controle. Se Ele não é o controle da sua vida, amigo, eu vou te dizer uma coisa, vai tomar remedinho pro resto da vida. Tome terapia, remedinho pro resto da vida. O egocentrismo está no ar, isso, e todos os sentimentos ruins estão no ar. Só realmente os que estão equilibrados em Deus vão poder buscar alegria nesses dias tão áridos que nós estamos vivendo. Senão, é secura, é amargura, isso formoseia o rosto, isso traz para dentro da sua casa a destruição. Um relacionamento com um homem abatido, uma mulher abatida, é horrível. Em todas as situações, nas relações todas, a relação sexual, na conversa, é tudo acidez, é tudo maldade, é tudo destruição, é árido, é seco. E esse não somos nós. Mesmo em dias de grande batalha. Lógico que nós vamos nos entristecer no meio da batalha, lógico que nós vamos nos ferir no meio da batalha, lógico que nós vamos sangrar no meio da batalha, lógico que nós vamos ter grandes dificuldades e não vai ficar... Lógico que vai haver pranto, haverão dias difíceis, haverão derrotas, vamos perder, mas sabendo que no fundo e no raso, mesmo perdendo, eu ganhei, porque Deus está no controle de todas as coisas. Quando nós temos essa visão bíblica e espiritual, da nossa escolha e da nossa emoção em Deus, nós nos alegramos mesmo quando as coisas estão difíceis, porque nós sabemos que Deus está no controle de tudo. E aí o nosso espírito, nosso comportamento, as nossas atitudes, elas não são secas e nem abatidas. As pessoas precisam de um abraço, as pessoas precisam de cura, e essa cura precisa vir de nós. Agora, se estamos secos, existem pessoas que estão piores do que você agora. Parou. Para de reclamar, ó. Levanta. Para de vitimismo, de bobeira. Existem pessoas agora que estão arrebentadas. Você está aí, ó. Entendeu? Então você glorifique a Deus. Exalte ao Senhor. Você tem desafios a serem vencidos. Tem tristezas, tem lutas. Não pode deixar que isso entre dentro da sua alma de tristeza, senão você vai ficar abatido. Você tem desafios horríveis que precisam ser vencidos. O primeiro desafio é você mesmo, né? Você precisa vencer você mesmo, né? Vencer as suas dificuldades, os seus sentimentos, alinhar suas dificuldades, escolha sentimentos em Deus, blindar suas emoções, colocar diante de Deus para suportar as adversidades. A Bíblia fala que esse mundo jaz no maligno, nasce as coisas do mal. Nós somos o povo de Deus, somos de propriedade de Deus, somos blindados pelo Senhor, protegidos, precisamos estar em Deus, nos alegrar nele e glorificar pelas batalhas que nós enfrentamos, sofrendo, sentindo, mas nos glorificar nele. Ele tem que ser a nossa força. E não estarmos com o espírito abatido. Chegar dentro de casa, como é que foi o dia? Foi horrível. E aí, nada. Pescou, peguei metade da sardinha. Glória a Deus. Pega essa sardinha, irmão, faz um ovo aí, estica ela, mixa ela e glorifica a Deus, exalta, porque eu vou te dizer uma coisa para você. Tem gente que nem minha sardinha pegou durante um mês. Você tem desafios, você tem os teus, eu tenho os meus desafios, ok? Bora! Não deixa bater o espírito e avança. Nem todo mundo vai gostar de mim. Jesus teve inimizade, Jesus teve luta, Jesus foi espancado, foi surrado, Paulo apanhou. A Bíblia toda mostra homens que sofreram. Entendeu? Para com esse romantismo de felicidade, de face maldito. Para de palhaçada. Cara real. Você vai ter dificuldades, você vai ter lutas. A vida é assim. O importante é você estar fortalecido, com o seu espírito fortalecido em Deus. A vida não é só felicidade, a vida não é só tristeza. É um misto. Ninguém é feliz o tempo todo, ninguém é triste o tempo todo. Nós todos passamos por ciclos de ondas, de desafios. Você vai ter lutas, precisa estar com suas emoções em Deus e não se deixar abater pelas adversidades que vão surgir. Você vai ter lutas, mas Deus vai ser contigo. Amém? Vamos orar ao Senhor nessa noite.